Ok. Como foi o estudo mais profundo da cultura japonesa para fazer o documentário? Olha, Isabela, eu assisti muitos filmes de samurais para poder entender um pouco desse universo, né? Já que desde o início eu tinha para mim que o título do meu filme era Um Samurai em São Paulo, né? E eu queria entender um pouco mais sobre o que era um samurai. E fui pesquisar mais a fundo, ler vários textos e inclusive teses, né, que falam sobre, não só sobre quem eram os samurais, mas o que os samurais viraram na cultura moderna, né? Porque eu não sei se você e as pessoas que curtem o seu site sabem, mas os samurais, eles eram uma figura histórica, né? Faziam parte de uma classe de militares, né, que defendiam os senhores feudais na Idade Média, no Japão, né? E a partir de um certo momento, um determinado momento histórico, os samurais deixaram de existir, né? Eles foram proibidos de usar armas, né, de usar suas espadas, e perderam os privilégios que eles tinham. E então, assim, muitos dos japoneses hoje são descendentes de samurais, mas para você dizer que os samurais existem hoje, você precisa entender um conceito de samurai como um símbolo, né? Porque o que acontece é que o Japão, depois que ele passou pela Segunda Guerra, e perdeu a Segunda Guerra, né? Ficou os japoneses são um povo extremamente orgulhoso, né? E eles precisavam de algo para levantar o seu moral, né? Levantar a sua moral, para se fortalecer. Então, eles foram resgatar na história deles o código dos samurais, que era o Bushido, né? Então, para eles, o samurai deixou de ser essa figura histórica e virou esse símbolo de um homem honrado, de um homem que tem uma força não só física, mas espiritual, né? De um homem que se empenha mais do que os outros, que é fiel aos seus companheiros, né? Aos seus senhores, ou enfim. Então, a palavra samurai começou a ganhar uma série de outras conotações. Então, eu tive que pesquisar bastante, ver bastante filmes e ler teses e livros para entender um pouco sobre essa cultura do samurai. Certo. Como o filme pode afetar as mulheres diretamente? Não só pela direção em si, que você está assumindo, né, como mulher, como diretora, mulher no Brasil, mas em relação a preconceito, em relação à prática do karatê como esporte, enfim, em relação a todas essas práticas. Eu acho que já foi assim uma certa ousadia, né? Uma mulher fazer um filme sobre karatê, né? É algo que deixa as pessoas um pouco confusas. Não, como assim? E mesmo eu, durante todo o processo de feitura do filme, eu tive que atravessar uma barreira, né? Porque sendo mulher, na academia onde eu praticava, né, que era uma academia principalmente frequentada por homens, mas não apenas, tinha uma distância muito grande entre nós mulheres, as poucas mulheres que praticavam, e os homens, né? Então eu tive que ter muita paciência, muito jeitinho para aos poucos ir me aproximando mais desse assunto e podendo fazer perguntas, né? Eu acho que as artes marciais não tem, não tem nada que impeça mulheres de fazer artes marciais. Eu acho que as mulheres precisam conquistar esse espaço. Não é um espaço dado, né? É um espaço que precisa ser o tempo todo conquistado e a gente precisa brigar por ele. Mas estamos aí, né? Existem muitas mulheres que praticam artes marciais, e acho que nada impede que a gente continue, que a gente siga, né? Mesmo porque eu acho que
a prática das artes marciais traz muitos benefícios para nós, não só no sentido da gente se sentir mais forte, mais protegida, né, da gente saber se defender, porque, afinal de contas, vivemos num mundo em que muitas vezes somos ameaçadas fisicamente, né? Então, ter esse, digamos, esse arsenal de golpes, né, para eventualmente usar, não que a gente queira usar, né? A verdade é que a gente treina para que a gente nunca tenha que usar, As mulheres né? acabam se sentindo mais seguras justamente por conta disso, né? De fazer artes marciais, né? Eu acho que traz uma segurança interna, né? Acho que tem uma questão de você, até é engraçado porque muitas pessoas que praticam artes marciais sabem disso, né? Às vezes, quanto mais prática você tem da arte marcial, menos agressivo você fica, né? Mais você sabe se colocar de uma forma em que você não tem que entrar numa briga. Quem ou que te inspirou a realizar o projeto? A sua avó, o seu sensei, os dois? O projeto partiu a partir de uma curiosidade muito grande que eu tinha em relação ao meu sensei, né? Eu praticava karatê já fazia alguns anos e como nessa academia especificamente, né, o sensei Okuda era uma pessoa muito reservada, falava muito pouco, e eu sabia que tinha uma história importante dele no Brasil, dele no karatê, mas isso não era muito falado. E eu ficava muito curiosa para querer saber mais sobre essa história, né? Então foi, na verdade, a minha fascinação, né, minha paixão pelo karatê e a minha curiosidade sobre essa figura que para mim era muito enigmática, né, que eu sabia que tinha algo ali, uma história para ser contada, então eu resolvi perguntar. E aí perguntar se ele topava fazer um filme, né? Ser um personagem de um documentário. E aí a história foi se transformando ao longo do tempo, né? Porque eu levei 10 anos para fazer o filme. Então, ao longo de todo esse período, essa história dele foi ganhando outros significados para mim, outros contornos, e eu passei a fazer relações da vida dele com a vida, com a minha vida, né, com a minha história. Então, ele foi um sobrevivente da Segunda Guerra, ele veio para o Brasil como imigrante depois da Segunda Guerra, e eu também tenho uma história parecida nesse sentido, porque meus avós também foram sobreviventes da Segunda Guerra e vieram para o Brasil depois. Então, eu fui, à medida que o tempo foi passando, eu fui costurando essas histórias. A pandemia te afetou de alguma maneira na produção do filme? Sim, pandemia afetou, todas as imagens já estavam gravadas, né? Todas as imagens que eu gravei com o Sensei eu fiz antes da pandemia, mas o filme tem bastante imagem de arquivo, e durante a pandemia os bancos de imagens ficaram fechados durante muito tempo, e então eu fiquei sem acesso a eles, foi bastante complicada essa pesquisa das imagens de arquivo durante a pandemia. Além disso, mais do que a pandemia em si, me afetou bastante a política do governo Bolsonaro, né? Porque o governo anterior paralisou as verbas da Agência Nacional de Cinema, né, por mais de 2 anos, e isso aconteceu bem também durante a pandemia, e eu fiquei aguardando, né, a liberação desse dinheiro para poder justamente finalizar o filme. Então, o filme atrasou aí mais de 2 anos por conta disso. Fora esses pontos que você mencionou do atraso da verba, da pandemia, foi difícil ter acesso às imagens de arquivo pela instituição, por não quererem liberar, ou por alguma burocracia ou alguma coisa do gênero? Não, esse foi meu primeiro filme, né? Então, foi a primeira vez que eu trabalhei com imagens de arquivo e entendi como se trabalha com imagens de arquivo. E o que acontece é que as imagens, elas são preservadas por bancos de imagem, né?
E tanto no Brasil quanto no exterior, para você fazer a pesquisa, você tem que acessar, né, os sites deles para pedir essa pesquisa. E então, durante a pandemia, muitos deles ficaram fechados, mesmo a gente não tinha. Tem uma parte de pesquisa que é eletrônica, mas às vezes para a gente obter essas imagens, fazer as cópias que a gente precisava, a gente não tinha como. Mas eu acho que a maior dificuldade de trabalhar com imagem de arquivo é porque elas são caríssimas. Cada segundo de imagem de arquivo é muito caro. Então, você precisa realmente ter um orçamento considerável para poder ter essas imagens numa qualidade necessária para você poder exibir no cinema, né? Então, essa foi a maior... Mesmo as imagens que são aqui de bancos de imagem brasileiros são caras, né? E as do exterior são mais ainda, porque você paga em dólar, em euro, né? Então, assim, teve também essa dificuldade, porque quando eu decidi que eu ia usar imagens de arquivo, o dólar estava um valor, e depois ele, né, perdeu muito, desvalorizou muito. Então, o que eu tinha planejado para gastar com isso, eu acabei gastando muito mais do que eu imaginava. As suas relações com a cultura japonesa, que geram um pouco mais estreitas, né, com a prática do karatê, foram se estreitando ainda mais com à medida que o projeto foi tomando forma? Eu acho que quem pratica arte marcial, artes marciais japonesas, né, ou orientais no geral, acaba tendo um contato com a cultura oriental que é muito interessante, porque tem coisas que são muito particulares, né, por exemplo, das relações que você tem dentro de um dojo, dentro de uma academia, né, existe uma coisa muito forte de hierarquia, por exemplo, né, de você respeitar as pessoas que são mais velhas que você, ou têm mais anos de prática do que você, né, você ter essa reverência, uma certa reverência que você tem com o seu sensei, com as pessoas que têm mais conhecimento do que você. Então, isso são coisas muito particulares da cultura japonesa e que você vai absorvendo à medida que você vai praticando, né, e frequentando esse lugar. Então, tem isso né, esse tipo de conhecimento, né? Tem o conhecimento do corpo, que você vai adquirindo, né? Que o corpo vai adquirindo, que é muito difícil transformar em palavras, e mesmo transformar em imagens, né? É um conhecimento que não é de uma ordem racional, mental, né? E que a gente vai adquirindo com a prática mesmo. E aí, com a pesquisa do filme, eu acho que eu me aprofundei mais na história do Japão, né? Como eu te falei, estudar um pouco mais sobre os samurais, sobre a própria história do karatê e de outras artes marciais, né? Para entender um pouco como que se deu a criação do karatê moderno, o Shotokan, né? Que é o karatê mais conhecido, mais difundido no mundo. E e acho que é, Aqui travou um pouco, por isso eu fiquei mais quieta até voltar à ligação. Em um determinado momento do filme, o Sensei ele fala em uma das aulas sobre o contato com a terra, o contato do corpo com a terra, etc. Qual filosofia do karatê como essa mais te marcou em uma das aulas ou em uma dessas pesquisas, etc? é, eu acho que muitas coisas me marcaram com esse convívio com o sensei, com a prática do karatê, né? Eu acho que
essa conexão que o sensei buscava com a natureza, com o universo, a partir da prática, né? Eram coisas muito, faziam com que a prática fosse algo muito meditativo, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas, quando pensam em artes marciais, pensam mais no lado da luta do que no lado meditativo, né? E da forma como a gente praticava na academia do Sensei Okuda, tinha isso de você repetir centenas e centenas e centenas de vezes o mesmo movimento, prestando atenção em cada detalhe, prestando atenção na sua respiração, e tentando fazer o melhor possível a cada movimento, né? Então, isso é algo que você acaba levando muito para tudo na vida, né? Eu acho que isso é o que se fala da filosofia, né? A filosofia do karatê, a filosofia oriental, tem essa atenção nos detalhes, tem essa preocupação de você dar 100% de si em tudo que você faz, né? De você estar presente naquilo que você está fazendo. Tem também a filosofia de você tentar conseguir o máximo de impacto com o mínimo de esforço, né? Então, são várias coisas que você vai pegando ao longo do tempo. Certo. Você já tinha ido para o Japão antes de pensar em fazer o filme? Ou você foi lá só para gravar? Tipo, você foi lá pela primeira vez para fazer a gravação? Eu nunca estive no Japão. Infelizmente, a gravação que tem do Japão no filme não fui eu que fiz. Infelizmente, eu não pude ir. Eu tive que contratar uma equipe para filmar e continua sendo um grande sonho ir para o Japão. Como que a bondade e a ética que o Karatê ensina conseguem nos ajudar contra o ódio? Que no final do filme você dá vários exemplos, como uma manifestação neonazista em uma cidade americana, você dá vários exemplos. Como que essa parte mais ética, esses ensinamentos podem ajudar contra isso? Eu acho que a forma como o Sensei Okuda ensinava o karatê, né, como eu disse, assim, tentando se conectar com a energia da terra, tentando se conectar com o universo, tentando se conectar com a sua respiração, tudo isso vai fazendo com que você diminua a sua agressividade, né, com que você consiga controlar melhor os seus ímpetos violentos, né? Então, eu acho que isso digamos, são ferramentas, né, que a gente vai aprendendo para que a gente possa estar mais em paz conosco, né, e nisso, estando mais em paz com o outro também. Então, nesse sentido, eu sinto que se as artes marciais pudessem ser praticadas com esse intuito, porque temos muitos, né, milhares de praticantes de artes marciais no mundo todo, né? Então eu fico pensando o quanto seria benéfico para o mundo se outras academias, outros dojos, outros senseis, certamente existem outros senseis que também têm essa filosofia, assim como o Sensei Okuda tinha, né? Eu acredito que isso poderia trazer uma certa uma certa pacificação, né? Porque você, né, tem muita gente que procura artes marciais com outro objetivo, né? E para finalizar, o que você acha que mais cativou o olhar do Ocidente por karatê e outras artes marciais? Quando ele veio para cá junto com
o mestre do Sensei Okuda, quando ele começou a ser difundido por aqui, o que você acha que mais cativou o olhar do ocidental para isso? Olha, tem a história de que quando os americanos foram ocupar o Japão na Segunda Guerra, eles ficaram muito impressionados, não só com os kamikazes, né, que eram os soldados que se matavam, né, porque queriam vencer a qualquer custo, mas também ficaram muito impressionados com as artes marciais japonesas, né, o judô, o karatê, e aí, a partir disso, eles começaram a se interessar porque eram técnicas de luta muito eficientes, né? Então, eu acho que teve esse fascínio do Ocidente com a eficácia das lutas, né, em primeiro lugar, mas é curioso pensar que as artes marciais só ficaram populares no Ocidente depois que elas adotaram um sistema mais competitivo, né? Passaram a ser esportes de competição, com lutas, com troféus, enfim, elas entraram nesse mundo competitivo, porque antes disso, a grande parte das artes marciais não tinha esse intuito, né, de formar campeões enfim, fazer com que houvesse, né, uma competição. Era outro intuito. Então, o próprio fundador do karatê moderno, né, que foi o Funakoshi, ele era contra competições. Mas, quando ele faleceu, ele foi substituído pelo Sensei Nakayama, que foi o mestre do Sensei Okuda, e o Sensei Nakayama sabia que se ele quisesse fazer com que o karatê se tornasse uma arte marcial competitiva, conhecida no Ocidente, que ele precisava fazer com que o karatê se tornasse um esporte competitivo, né? Então, eu acho que isso foi também algo que ajudou a fazer com que o karatê se difundisse no mundo. Muito obrigada. Eu sei que sua agenda deve estar super cheia, mas muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Foi uma honra. Minha primeira entrevista com uma diretora de cinema. Muito obrigada, viu? Que bom, a honra minha ser a primeira